Bom dia, senhora. Bom dia. A senhora pode dizer o seu nome completo, por favor? Daniele Moraes Sampaio. A senhora é brasileira. Qual é o seu estado civil? Solteira. Solteira. A sua profissão? Médica. Médica. Uhum. O seu endereço atual e completo? Rua Angélica, número 1331, apartamento 800, edifício Gramont, Teresina, Piauí. A senhora morou quanto tempo no condomínio Farol da Ilha? Por volta de 2 anos. 2 anos. Uhum. A senhora morava em São Luís? Morava. No início da faculdade eu morava com uma tia minha, que reside aqui. E depois de ter passado 2 anos e meio, mais ou menos, com ela, eu quis morar sozinha. E a senhora alugou um apartamento, comprou? Comprei. Comprou um apartamento. Isso. A senhora morava só? Morava só. A senhora morava só. Uhum. E a senhora mudou para Teresina por quê? Porque eu não consegui mais ficar aqui na cidade, né? Depois que eu terminei a faculdade, aí eu só realmente terminei a faculdade e logo na mesma semana eu me mudei para Teresina de volta. Tá certo. A senhora é do Piauí, originariamente? Eu sou do interior do Maranhão, mas morei minha vida inteira em Teresina mesmo. Sim, tá. A senhora me disse que morava só. A senhora tinha Sim. empregados? Ou... Eu tinha uma diarista, mas ela só ia uma vez por semana. Entendi. E vou perguntar como aconteceu, mas eu pergunto o seguinte: a senhora tem um hábito de diariamente, não sei de regra as mulheres têm, mas eu quero saber da senhora. Sim, sempre de secar o cabelo? Sim, sempre sequei meu cabelo. Lavava e nunca gostei de sair com o cabelo molhado, sempre secava. Sempre secou. Uhum. E a senhora tinha esse aparelho há quanto tempo? A senhora se recorda? Por volta de 1 ano, geralmente é o que eu costumo, né, normalmente usar. Entendi. E ele já tinha apresentado algum problema antes? Não, nunca tinha apresentado nada. Então me conte assim, por suas palavras, né, rapidamente, o que aconteceu no dia? Certo. No dia eu tinha acabado de almoçar, né, e como eu tinha faculdade à tarde, Era mais ou menos que horas? Doutor, eu não sei falar exatamente, mas creio que por volta de 12 e meia, mais ou Entendi. menos. E aí eu fui tomar meu banho como de costume, lavei o cabelo. Sim. E fui secar, né? Como eu sempre fazia. No banheiro ou no Não, quarto? não, eu tomei banho e aí, né, desculpe a intimidade. Eu me secava, colocava só calcinha e ia pro quarto secar meu cabelo. Era Sim. o que eu sempre fazia. Sim. Aí, até porque eu gostava de secar no ar-condicionado, por ser, né, mais calor. Sim. E aí, como de costume, fui pro quarto, sentei, né, em frente ao espelho, comecei a secar normalmente, como eu sempre fazia. E aí, durante... Sentou na cama? Não, sentei num banco que tinha, assim, em frente, tinha uma penteadeira, né? E aí tinha um banquinho e aí tinha um espelho. E eu costumava secar meu cabelo em frente Sim. essa penteadeira, num banquinho. E aí eu comecei a secar normalmente e começou a sair faísca pelo fundo, assim, do secador. E um cheiro estranho. Aí, imediatamente, eu puxei o secador da tomada e joguei no chão, né? E aí eu falei, meu Deus, queimou. Vou ter que ir para a faculdade de cabelo molhado. Foi o meu primeiro pensamento na hora. Só que começou a surgir um cheiro muito forte, cheiro de queimado. Eu olhei para o secador no chão, não estava queimando, não estava subindo labareda, nada. E aí eu disse, não, é o cheiro porque ele queimou. Aí, imediatamente, fui abrir a janela para ver se melhorava o cheiro. Na hora que eu abri a janela, que eu olho para o lado, subiu assim como se tivesse surgindo assim meio que do secador, sabe? Uma fumaça mais preta e subiu uma labareda. Aí eu levantei a coxa da cama para saber o que estava acontecendo, né? Na hora que eu levantei a coxa da cama, subiu mais ainda a labareda forte. E aí, como eu estava só de calcinha na hora, eu fui ao banheiro, imediatamente botei a primeira roupa que eu vi, que foi até um pijama, foi uma camisola. E, como eu não tinha bebedouro em casa, eu comprava aquele galão de 5 litros, geralmente,
E não comprava maior porque, né, não tinha como eu levantar sozinha. Aí comprava o de 5 litros, corri na cozinha, peguei o galão e tentei entrar no quarto. Só que eu não consegui mais entrar no quarto pela fumaça muito preta e o cheiro muito forte, as labaredas muito quentes, né? E aí, nessa hora, eu me desesperei, aí voltei pela cozinha, que é onde tem a saída social, e comecei a bater na porta da vizinha, do 91. Pelo social ou pelo de serviço? Pelo de serviço, né? Desculpa. Comecei a bater na porta da vizinha, pedindo, pelo amor de Deus, para eles avisarem lá embaixo, ligar, pedir para alguém avisar bombeiro, alguma coisa. E aí eles abriram a porta e tentaram avisar, creio eu. Saí batendo também nas outras portas, né? Porque na parte social tem acesso aos 4 apartamentos, né? A parte social e de serviço? De serviço. A parte social só tem acesso ao apartamento do lado, né? A porta do elevador e as 2 portas. Na porta de serviço é que ficam as 4 portas interligadas e tem a escada, inclusive, de emergência. E aí eu bati nas 4 portas, aí o apartamento, assim, na diagonal, não lembro de ter aberto a porta. Quem abriu foi realmente a vizinha do lado, que foi com quem eu tive primeiro contato. Não sei lhe informar se foi a secretária, se foi a babá de uma criança que morava lá. Eu só pedi para avisar, e também a vizinha do 94, né, a secretária de lá. E eu, desesperada, tentando entrar no apartamento, né, para ver o que eu podia fazer, se eu conseguia amenizar o fogo. Alguma coisa eu estava tentando fazer, até porque eu estava de pijamas, eu queria pelo menos alguma coisa. E aí a vizinha do 94 me viu tentando entrar no apartamento e me levou para o apartamento dela, né? E aí, nessa hora, a secretária me emprestou o celular, eu comecei a ligar para o Corpo de Bombeiros, avisando o que estava acontecendo. E avisaram a portaria? Eu não sei, eu acho que a vizinha, na hora que eu avisei o que estava acontecendo, a babá logo estava, né, ligando. E, enquanto isso, eu ligando para o Corpo de Bombeiros, eu estava no apartamento da outra vizinha, né, na área de serviço dela. E aí eu pedi o telefone da secretária e comecei a ligar para o Corpo de Bombeiros, avisando o que estava acontecendo, pedindo, pelo amor de Deus, para eles virem logo, porque eu não estava conseguindo entrar no apartamento. E aí foi quando elas me pegaram e a gente desceu pelo elevador social do outro lado, né? Que, no caso, não tem acesso à parte de serviço, né? E aí a gente desceu, e aí, quando chegou lá embaixo, já estava, né, aquela... O fogo já estava saindo pela janela? Eu não sei lhe dizer, porque eu saí assim por trás. Quanto tempo chegou o bombeiro? Doutor, não foi menos do que... Eu não sei falar por exato, não na hora... Mas, assim, na sua cabeça demorou... Eu creio que demorou uns 20 minutos, no mínimo, acho, 20, 30 minutos. Não sei lhe dizer exatamente horário. Claro, ninguém fica com o relógio numa Isso, situação como essa. E aí elas me levaram lá para baixo, né? E aí, né, só que, assim, enquanto a gente estava descendo, já tinha tocado a sirene de alarme. Tocou a sirene? Tocou uma sirene. Tocou. Né? A gente descendo, tanto que começou o alarde, né? Todo mundo começou a descer. Alguém do condomínio subiu para fazer esse combate, a brigada de incêndio? Enquanto eu estava descendo, ainda não tinha ninguém do condomínio, né? Sim. O que eu soube depois é que o pessoal do condomínio subiu pelo social do meu apartamento, né? Pelo lado social, que dá acesso à porta do 92 e o 91. E eles ficaram batendo na porta do meu apartamento, tocando a campainha. E aí, como eles não tiveram nenhum sinal meu, né? Porque foi pelo social e eu estava na área de serviço, eles aí desceram, acionaram minha mãe, né? Ligaram dizendo que estava tendo um incêndio. Mas sua mãe morava lá? Não, eu morava só. Acionaram minha mãe pelo telefone, né? Porque quando a gente faz o cadastro, a gente dá aqueles telefones de contato. E aí foi que ligaram para ela dizendo que estava tendo um incêndio no meu apartamento e que tinha chance de eu estar lá dentro, desacordada, porque... E eles não arrombaram a porta da frente? Não. E aí eles disseram que tinha chance de eu estar desacordada lá dentro, porque eles tocaram a campainha e bateram a porta e ninguém atendia. Aí, quando eu desci, né, aí, na hora que estava todo mundo na garagem, aí começou aquela aglomeração dos trabalhadores.
e tudo. Uma eu não sei exatamente qual apartamento que ela trabalhava, mas eu sei que era uma de diarista. Ela me viu que eu estava de camisola ainda, me deu uma blusa que ela tinha na bolsa, né? Eu vesti a blusa dela e foi quando eu fui tentar pedir telefone de alguém pedindo, pelo amor de Deus, para eu conseguir falar, né, com meus pais, com a minha irmã. E aí eu tentando ligar. Eu pergunto, quando o bombeiro chegou, começou logo o combate? Não, assim, quando os bombeiros chegaram, eu já tinha passado um tempo na garagem do prédio, já tinha conseguido contato com a minha mãe, avisei que estava tudo bem, só pedi alguma forma de ajuda, né? E aí o pessoal do condomínio, os trabalhadores, me levaram para a guarita. Quando os bombeiros chegavam, eu já estava lá nessa guarita há um tempinho. E aí eu só vi eles chegando, só que eles tiveram que ficar com o carro parado, né? Porque na porta do condomínio tem uma rotatória. E eles tiveram que ficar parados lá. Eu não sei exatamente o que eles estavam tentando fazer. O que eu lembro é que tinha o carro de bombeiros e tinha uma ambulância também. E aí foi quando eles chegaram e um bombeiro veio falar comigo, veio tentar entender o que tinha acontecido, como tinha sido, né, o início. E já estava jogando água lá? Eu não sei. A senhora não sabe, a senhora não acompanhou? Não, porque eu fiquei nessa guarita. Tá certo. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Quando eles debelaram e autorizaram a subida para o apartamento, que hora? A senhora sabe dizer? Eu não sei, porque eu tinha uma colega de sala, né, da mesma sala que eu estudava, que morava em outra torre. E aí, quando ela me viu, ela estava chegando, não sei o que foi, porque eles começaram a barrar a entrada e só estavam deixando, por exemplo, moradores para, né, ver o que estava acontecendo. E ela me viu na guarita e ela me pegou e me levou lá para a casa dela, né, para o outro apartamento, que é numa torre mais distante, é mais perto da piscina. E aí eu passei a tarde lá, né, aí chegaram minha tia, que morava comigo. Mas que horas a senhora foi no seu apartamento? De volta? De volta. Eu não fui. Não fui liberada. Eu sei que a torre... No dia seguinte, não? Não. 2 dias? Não. A senhora nunca mais voltou lá? Não tive coragem de subir. Entendi. E aí... A senhora recebeu algum seguro? A senhora tinha algum seguro? Não. Do condomínio? Sim. Não. No condomínio não deu nenhum seguro para a senhora? Não pagou nada para a senhora? Não. O seu apartamento está... Eu estive lá no seu apartamento. Eu só vi as fotos. Eu estive lá. A senhora não voltou mais no apartamento? Não. Entendi. Ele está em seu nome, o apartamento? Tá em meu nome porque na época que eu preferi morar fora, foi a época que meus pais estavam se separando. E aí, como eu tinha, né, interesse em morar em São Luís, depois eu via a área de trabalho aqui muito bom, né, bem melhor do que na cidade que eu morava. Então, eu queria um apartamento para eu morar depois. Sim, entendi. Então, eles me deram meio que como um adiantamento de meio que herança, né? Entendi. Tá certo. Tá bom. A senhora chegou a ser procurada pelo condomínio para alguma... Assim, me ligaram meio que para pegar algumas correspondências, né? E aí, para pegar alguma coisa que eles tinham deixado lá na portaria. E aí eu cheguei aí, mas só até a portaria. Quem subiu lá foi minha irmã na época. E eu fiquei só na portaria e... E a senhora chegou a ter contato com a autora da ação? Não. Não conhecia, inclusive? Não conhecia. Conheceu aqui? Exato. O doutor tem perguntas? Sem perguntas, excelência. A doutora tem perguntas? Por favor, a senhora pode declarar? Aliás, só uma. Eu me sensibilizo. Mas no dia que você saiu do seu apartamento, com certeza o seu estado emocional não permitiu ver mais praticamente nada. Mas a senhora conhecia a equipe de brigada de incêndios? A senhora sabia quem eram as pessoas? Não. Então, quando a senhora desceu, a senhora foi para a portaria, a senhora foi para um outro acesso? Eu fui com a minha vizinha moradora do 94,
que foi quem me puxou, porque eu estava tentando entrar no apartamento, né? E ela viu que não tinha mais condição de entrar, e assim, lá, a senhora conhece, né, que a parte de serviço é interligada, nós saímos pela parte de serviço, entramos no apartamento dela e descemos pelo elevador social dela, eu, ela e a secretária dela. Mas a senhora tomou conhecimento de que pessoas ligadas ao condomínio estavam agindo em prol de combater esse incêndio? Assim, quando eu consegui falar com a minha mãe, a única coisa que eu soube foi isso. Ela falou que algumas pessoas do condomínio, e não sei, né, exatamente lhe informar se eram da brigada, se eram da portaria, se eram seguranças, que subiram e tentaram falar comigo através do hall social e não obtiveram contato e ligaram para ela, né? A senhora tomou conhecimento de que o Corpo de Bombeiro não conseguiu entrar por conta da dificuldade de acesso ao condomínio? A senhora tomou conhecimento disso? Posteriormente, eu soube que o hidrante estava cimentado, que quando eles conseguiram ter acesso ao hidrante, a água do condomínio estava sendo usada, a água do reservatório estava sendo usada para consumo, porque lá realmente, né, tem esse problema de água, que são vários carros-pipas. E eu soube também que o início, essa parte, né, o início do contato foi de tentar, né, fazer alguma coisa, foi pelo hall social, que não tem contato com o hall de serviço, não tem contato com nenhuma outra parte. Então, eu soube que eles subiram e desceram várias vezes até conseguir realmente entrar no apartamento com a água, né? Foi realmente demorado para iniciar, para apagar o fogo. A senhora tem conhecimento de que a sua unidade, a senhora já sofreu as consequências de falta de água antes do incêndio? Uhum. A senhora tinha constantes faltas de água no condomínio? Tinha, assim, a minha unidade, né, depois que eu comprei, o que eu soube é que, pela própria moradora de antes, que é a senhora Carla, que foi de quem eu comprei o apartamento, ela depois me falou que uma vez estava viajando, e aí, que ela era de Belém, né, do Pará, e aí ela passava as férias lá, trabalhava na Semar, e aí uma vez ligaram para ela, dizendo para ela vir para cá urgente, porque tinha tido um alagamento no condomínio, entendeu? Então, tipo assim, como se fosse problema realmente estrutural. Falta de água, dependendo do horário, né? Porque antes do carro-pipa chegar sempre, tinha esse problema de falta de água. Aí no caso, o condomínio ele sempre providenciou água no condomínio para os moradores? Sim. Sim, mas vocês não tinham, assim, todo dia chegava do trabalho não tinha água para usar? Não, assim, não, porque tinham muitos carros-pipas, né? Perfeito, sem mais. Doutor, tem perguntas? Sem perguntas, excelência.